O que significa ter um projeto 100% seguro? O que significa? De uma maneira conceitual, significa que o projeto atendeu ao estado limite último. Então, a segurança está intrinsecamente ligada a um dimensionamento no estado limite último. Ou seja, calculei a minha viga pelo método dos estados limite últimos, que é o que as normas utilizam atualmente, ou seja, você seguiu os procedimentos normativos. E isso é um bom caminho para garantir que, ok, o meu projeto está seguro, tá? Mas você tem que preocupar com algumas outras coisas mais. O ELS, que é o estado limite de serviço, que são as flechas, a abertura de fissura, enfim, eles não necessariamente comprometem a segurança imediata da estrutura, mas ao longo do tempo pode prejudicar a segurança da estrutura, sim. Então não deixe de atender às flechas limite. Elas são muito importantes na durabilidade e na usabilidade da minha estrutura, que eu chamo de estado limite de serviço. Beleza. O que mais? E ao detalhamento das armaduras. Não adianta de nada você calcular certinho a sua viga, dimensionar lá pelos meus diagramas, eu vou falar disso já já, confirmar que o que está no software é o que acontece na vida real, que é isso que a gente busca, e detalhar uma armadura faltando ancoragem para ela, por exemplo, com pouca ancoragem, ou faltando uma armadura de suspensão, se ela for necessária, uma armadura de empuxo no vazio, por exemplo. Então, o detalhamento das armaduras são tão importantes quanto o dimensionamento das armaduras. Tem um livro, deixa eu colocar aqui na tela para vocês, do Fusco. Ó, vou colocar aqui na tela para vocês. Eu gosto bastante, eu acho muito importante que vocês tenham. É esse aqui, ó. Eu tenho aqui no escritório. Acho muito importante. Esse aqui, ó. Para esse assunto especificamente, né? Técnicas de armar as estruturas de concreto armado. Tá? É um livro, na minha visão, obrigatório que você tenha, mesmo que você seja um experiente calculista, tá? Vai falar de uma série de detalhes de armadura que normalmente não é tratado na graduação. E que tá aqui, ó. Não é um livro... tá caro aqui, né? É porque tá usado, o cara tá vendendo usado. É porque ele é da Pini, né? Esse livro da Pini... O preço é bem menor, você acha com certeza bem mais barato que esse. É porque ele não está em edição mais, tá? Eu sei. É muito importante que você entenda isso. Que o detalhamento da armadura é tão importante quanto, por exemplo, o empuxo no vazio. O que é uma armadura de empuxo no vazio, né? Vou dar dois exemplos. Escada. A armadura de escada. Se você pegar uma escada, quando a armadura vai vindo aqui, ó, certinho. Depois ela muda de direção. Então ela tá vindo toda inclinada, de repente fica reto. Quando a armadura muda de direção, eu preciso detalhar essa armadura de um jeito diferente. Se eu simplesmente deixá-la contínua, a chance de colapso é muito grande. Portanto, você calculou a armadura da escada certinha, mas não detalhou certinho. Tá? E aí você está comprometendo a segurança da sua edificação. Tudo bem? Então, isso é importante. Vamos lá, Rangel. Se o estado limite último é o mais importante para garantir, como que eu sei se eu estou fazendo todos os procedimentos corretos para que eu esteja atendendo esse tal de estado limite último?
O estado limite último, de uma maneira conceitual, né, é um método de dimensionamento que eu majoro as minhas ações e minoro as minhas resistências. Então, por natureza, o que é majorar? Né? É multiplicar por um valor que eu aumente o valor característico. A gente chama no chamado valor de cálculo. Por exemplo, a carga de uma laje. Qual que é o valor de um carregamento que eu tenho que colocar sobre a laje? Então, primeira coisa, confirmar se está adicionando os carregamentos corretos. Tá? Eu estou falando adicionar aqui, pressupondo que você está fazendo em um software. Tá? A sua escolha. Eu uso o TQS e prefiro o TQS comparado aos seus concorrentes nacionais. Vocês vão aprender isso na semana que vem, por quê? Vocês vão utilizar o TQS, inclusive, comigo. Mas é uma escolha sua, você tem que se sentir confortável, né? Porque é uma calculadora, digamos assim, então você tem que adicionar. Ou se for um F2, por exemplo. Mas saber se os carregamentos estão adequados. Como que eu sei, Rangel, se as cargas estão adequadas? O lugar correto de ver isso deixa eu puxar aqui para adicionar ele. Seguindo essa norma aqui. Vou abrir ela junto com vocês, tá? Ó, eu acesso as normas, né, todas, por esse site, normas.com.br. Tem cupom de desconto quem quiser assinar. Mas não era isso que eu ia falar. Ó, por exemplo, eu vou consultar para saber os carregamentos quais normas. As cargas verticais a NBR 6120. E essa aqui, ó. Certo? Ela é de 2019, a norma que está vigente. Isso aí, Emerson. A norma não é lei, mas a gente tem o Código do Consumidor, né? A lei, que é uma lei, e que ele obriga com que qualquer um que coloque um produto ou serviço no mercado coloque isso conforme as normas vigentes, né? Então aqui, ó, as cargas verticais. O que chamam de carga vertical? Peso nas lajes, alvenarias, telhados. E aqui, quando eu tô falando de peso na laje, eu tô falando de pessoas, móveis, equipamentos, tudo isso. E para saber que valores eu utilizo, eu tenho essa norma aqui, NBR 6120, tá? Então, tá, é uma norma que cresceu bastante nessa última revisão. E aqui, por exemplo, ó, vou trazer uma tabela para vocês. Era do telhado, deixa eu fazer de... Que tipo de uso? Eu vou ter um aeroporto. Não, uma arquibancada. Vamos trazer para o nosso dia a dia. Ó, biblioteca. Vamos falar de clube. Cozinhas não residenciais. Bom, edifícios residenciais, que é o que a gente mais utiliza. Então, por exemplo, na área do dormitório, o que é solicitado por essa norma é que a gente utilize uma sobrecarga, uma carga acidental. Quer dizer, pode estar vazio o quarto, por exemplo, e não vai existir essas cargas, de 1,5 kN por metro quadrado, ou seja, 150 kg por metro quadrado. Se for dispensa, área de serviço e lavanderia, é 2. O valor já é maior. Tá? Se é uma academia, 3. Já é o dobro do de cá. Tá vendo? Por isso que é uma das coisas, inclusive, complicadas de alterar o uso de uma edificação. Era uma casa e eu tornei academia. O peso vai dobrar, né? Depósitos e assim vai.
Então, os valores, inclusive tem muita gente que acaba utilizando 2 em tudo, né? Em todos esses pavimentos, por cautela adicional. Mas pode utilizar esses valores aqui sem problema. Além disso, tem os pesos das alvenarias, os pesos dos telhados, tudo que a gente vai utilizar tá aqui, os valores dos carregamentos estão nessa norma. Então, as cargas verticais, leia com atenção a NBR 6120 e coloque as cargas corretas no seu projeto, tá? As cargas horizontais, você vê, principalmente vento, né? Em outra norma que é a NBR 6123, que é a nossa norma de vento. Vem aqui na NBR 6123, aprender essa norma, os alunos master bem em detalhe, aprender o que é e adicionar lá os carregamentos de vento, certo? Não esquecendo do peso próprio. Peso próprio. Softwares como o TQS já calculam peso próprio automaticamente. Tá? Lá não precisa se preocupar com isso. Mas se você está fazendo uma verificação manual no F2, por exemplo, você precisa lembrar disso. Beleza. Com o carregamento correto, faz a primeira fase do ELU, o estado limite último. No estado limite último, majora-se essas cargas. Faz combinações. Majora-se por quanto, Rangel? No mínimo, por um gama F, que é 1,4, né? São feitas diversas combinações de carregamento. Essas combinações, a gente tem uma norma de ações e combinações, né? 8681. Isso aí, NBR 8681. Que é essa norma de ações e combinações. É uma série de combinações que podem ser feitas. Lógico que vocês não precisam preocupar tanto com isso, ó, tá vendo? Precisa entender o que é, obviamente, para que possa interpretar o software corretamente. Mas o software faz essas combinações também de maneira automática, né? Inclusive essas majorações o software também faz.